causa das férias, né? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Depois de pararmos um tempo por motivos nobres também, né? Sendo que as aulas não devem parar, mas a gente deu espaço aqui para o curso de férias para os nossos filhos, onde quase 150 dentre os alunos, os nossos filhos, participaram aqui do curso de férias que as nossas irmãs fizeram, Allah barik fihum, e teve um grande sucesso, alhamdulillah. E agora retornaram às aulas e nós retornamos também às nossas aulas, inshallah. Com certeza essas aulas que falam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é uma das aulas mais nobres, porque nós, através da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós conhecemos o Corão e a doutrina do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam através da história dele, porque quem não sabe a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai desconhecer muitas questões do Alcorão Sagrado, muitos versículos, ele não vai entender por que foram revelados, e nós sabemos que a revelação do Alcorão ele foi em etapas, e muitas etapas foram reveladas em Meca, outras etapas foram reveladas em Medina. Cada revelação de um versículo ou de uma sura ele teve motivo, e esses motivos eles fazem parte da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde nós estamos percebendo que os versículos que estão sendo revelados no começo da mensagem são os versículos que nós falamos, e a gente vai falar outros versículos também, para sabermos que a da'wah no início ela foi tão difícil para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que esses versículos eles eram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para fortalecer a sua fé, para que ele tenha mais paciência na divulgação, porque ele está no meio de povos e pessoas na época dele, onde as pessoas estavam numa ignorância total. E nós falamos sobre uma grande parte da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamos sobre a divulgação da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando começou os 2 primeiros anos, eles foram dos 2 primeiros anos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele divulgou secretamente a mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele a fazer isso, e nós citamos os versículos que falaram sobre isso. Depois de 2 anos, Allah subhanahu wa ta'ala revelou outros versículos ordenando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele divulgasse a mensagem entre as pessoas abertamente. Antes era secretamente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava numa casa que seria do Arqam ibn Abi al-Arqam, e nós falamos que o motivo era para que as pessoas não enfrentassem diretamente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no início, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conseguisse entrar em todas as casas de uma forma ou de outra, para que a mensagem chegasse para a maior parte dentre as pessoas mais nobres naquela época e mais conhecedoras, e por isso que eram poucas pessoas, mas não havia uma casa ou uma tribo em Meca, a não ser que tinha uma pessoa que aceitou a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esteve junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos que a maior parte das pessoas que foram anunciadas que são do povo, que são do paraíso, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou: Abu Bakr fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Talha, Zubair. Esses são os primeiros que se converteram ao Islã. Por quê? O suporte do Islã futuramente foi através deles. Eles carregaram junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam essa mensagem para levá-la para frente, para chegar no que chegamos atualmente, porque a mensagem do Islã ela precisa de pessoas que carregam ela e que sejam pessoas realmente nobres, pessoas fortes, pessoas devotas a Allah subhanahu wa ta'ala, pessoas que não temem nada por Allah subhanahu wa ta'ala, pessoas que enfrentam, pessoas que divulgam, pessoas que atendem a ordem de Allah, a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois de 2 anos, quando Allah subhanahu wa ta'ala determinou que agora a base do Islã já está formada, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo com poucas pessoas, mas cada um deles
era uma nação. Subhanallah, e por isso que a gente fala, os lugares que nós estamos às vezes tem comunidades ou tem lugares que tem poucos muçulmanos. Esses poucos muçulmanos às vezes eles se sentem que nós não podemos fazer nada. Não, você pode fazer muita coisa, dependendo da sua fé, dependendo daquilo que você carrega do Islã, depende da fé que você carrega dentro do seu coração, da maneira que os companheiros do profeta Muhammad sallam carregaram. E o Islã ele nos ensina através da biografia do profeta Muhammad sallam essas questões que por mais poucas pessoas que sejam no lugar, se elas tiverem realmente uma forte fé, elas aprenderem o Islã da forma correta, elas saberem que é o Islã na vida delas, como é que o profeta Muhammad sallam ensinou seus companheiros para eles suportarem carregar essa mensagem. Então nós vamos ver a partir de agora, e acho que começamos na última aula a falar sobre a divulgação do profeta Muhammad sallam abertamente, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin", divulgue a mensagem da maneira que você foi ordenado e afaste daqueles que são incrédulos, das pessoas que irão contrariar a ti, ó Muhammad. O profeta Muhammad sallam, no começo, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele a divulgar a mensagem, nós falamos que nos primeiros momentos ele chamou as pessoas mais próximas, seus parentes, e a maioria recusou, principalmente Abu Lahab. Abu Lahab ele foi lá e falou umas palavras contra o profeta Muhammad sallam, e Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, citando ele pelo nome. E depois outros grandes líderes de Quraysh também começaram a enfrentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contra a sua mensagem. Por quê? Porque eles tinham as posições deles, eles tinham o comércio deles, eles tinham a palavra deles que não era recusada pelas pessoas que estavam ao seu redor. Então eles não aceitariam algo que contrariasse a eles, mesmo sabendo que a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma mensagem verdadeira, como nós vamos ver agora histórias de algumas pessoas desses grandes líderes, como é que eles enfrentaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando começou a divulgação. Só que muitos deles foram citados na história. Só que no Coran, o que mais foi assim, foi citado pelo nome, o único que foi citado pelo nome é Abu Lahab, sendo que tem o Abu Jahl. Abu Jahl era a pessoa que mais enfrentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, só que não foi citado o nome dele diretamente, foi citado ocultamente dentro de alguns versículos do Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surat Iqra, Surat Al-Alaq: "Kalla la tuti'hu ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla". Imaginou se uma pessoa quer impedir uma pessoa se ele quer rezar, na Surat Al-Alaq, no final dela. Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre Abu Jahl, mas não citou o nome dele. Abu Lahab foi citado o nome dele. Por quê? Subhanallah, como se o Abu Lahab, porque ele foi a primeira pessoa que contrariou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a partir desse momento, os outros líderes falaram: se o tio dele está enfrentando ele, então nós poderemos também enfrentá-lo. Porque todos sabiam quem que era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos sabiam que ele era o verdadeiro, o verídico, a pessoa que todos colocavam a confiança nele, era a pessoa mais amada, era a pessoa mais querida em Quraysh. E Abu Lahab, ele fazia questão de contrariar, porque ele temia pelo seu comércio. Ele tinha um grande comércio em Meca, e ele temia que as pessoas se afastassem de Meca, e ele não queria que ninguém trocasse a religião dos pais, que adoravam esses ídolos, mesmo sabendo a realidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e quem era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sua divulgação, ele aproveitava as pessoas que vinham de fora de Meca, e ele saía entre essas pessoas que vinham no comércio. Nós falamos que Meca era o centro comercial dos árabes, e era o centro
dos poetas, e era o centro de adoração, onde as pessoas tinham os seus ídolos ali em Meca. Então, Meca era frequentada por várias tribos e muitas pessoas de fora. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aproveitava quando as pessoas vinham de fora para Meca, ele ia entre as pessoas e falava: Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Digam la ilaha illallah que vocês terão sucesso. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Digam la ilaha illallah que vocês terão o sucesso. As pessoas ouviam e diziam: quem é essa pessoa? Muitas pessoas de fora não conheciam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Abu Lahab, o que ele fazia? Ele pegava um monte de pedrinhas e ia atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia entre as multidões: Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Digam la ilaha illallah que vocês terão sucesso. E Abu Lahab jogava pedras nele e falava: não acredite nele que ele está mentindo. Não acredite nele que ele está mentindo. E jogava pedra em cima dele. As pessoas de fora que não conheciam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me perguntavam quem que ele era. As pessoas diziam: ele está dizendo que é o mensageiro de Allah. E as pessoas perguntavam: e quem é esse homem que está atrás dele dizendo que ele está mentindo? Aí eles diziam: esse é o tio dele. Aí a maior parte das pessoas diziam: o tio dele conhece mais ele do que nós. Então as pessoas não seguiam a religião, não seguiam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque Abu Lahab impedia eles com as suas palavras. No começo, Quraysh, eles começaram a usar várias formas de impedir com que as pessoas aceitassem a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E no começo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com seus companheiros, eles não poderiam enfrentar. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou no Corão, ele disse: وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Jahidhum, jihad quer dizer que coloque o seu esforço máximo. Jihad, ele pode ter vários significados, dentre eles a batalha pela causa de Allah com a espada, para impedir com que o agressor e o injusto seja retido e ele deixe a sua injustiça, como está acontecendo hoje na Palestina, que jamais vamos esquecer os nossos irmãos lá, o genocídio que está acontecendo com eles, a brutalidade mundial que está contra um povo que está sofrendo tanto, crianças, mulheres. Essa injustiça, ela tem que ser enfrentada. Essa tem que ser enfrentada da forma que os resistentes dentro da Palestina conseguem fazer, de todas as formas. Alhamdulillah, a resistência palestina dentro de Gaza está conseguindo realmente, e teve já, se a gente separar a guerra agora, a gente vai falar. Infelizmente, nós tivemos muitas mortes dentre crianças, mulheres, crianças, idosos, velhos, pessoas inocentes. Não deixaram uma mesquita sem ser destruída, os hospitais foram destruídos, as escolas foram destruídas. Esses são os injustos que querem tomar conta do mundo, né? Eles estão enfrentando ali aquela parte, e Deus queria mostrar para o mundo, quando a injustiça é cometida, a maneira que os injustos cometem essa injustiça, de todas as formas que eles conseguem fazer. Então, teve várias baixas entre pessoas inocentes e crianças e mulheres. Só que a vitória real, ela está para as pessoas resistentes ali, os muçulmanos que estão ali lutando pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, enfrentando as maiores forças mundiais. Alhamdulillah, eles têm a vitória 100%. Ninguém consegue falar que a resistência palestina ela foi derrotada. Ela não foi derrotada. E por isso que o inimigo ele começa a atacar os inocentes para ver se ele consegue ter qualquer tipo de vitória, mas inshallah jamais ele terá. Inshallah que a resistência dentro de Gaza, a resistência palestina consiga realmente enfrentar da maneira que está enfrentando e que tenha uma vitória, que Allah subhanahu wa ta'ala mostre para o mundo que as pessoas que estão com Allah subhanahu wa ta'ala, jamais alguém conseguirá derrotá-los. Por mais que eles tenham as forças que eles têm e as forças que a gente está vendo mundialmente está unida ali para enfrentar essa resistência que está
somente apoiando em Allah subhanahu wa ta'ala e naquilo que ela consegue fazer, conforme Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. E preparem contra eles aquilo que vocês conseguem. Allah subhanahu wa ta'ala não disse: preparem para eles toda a força. Não, aquilo que vocês conseguem. E aquilo que eles estão conseguindo. Ontem estava lendo um relatório que o mundo está dizendo, de onde que a resistência está trazendo tanta força para parar tanto tempo, tantos meses, e ainda continua resistente, continua firme, continua vitoriosa. Subhanallah. É ali, dentro daquele local, através dos próprios judeus, eles tiram as armas, eles fabricam os seus próprios armamentos ali da forma deles, e a gente vê, né, subhanallah, armas que são de fabricação local e de uma forma simples, atingindo grandes tanques de guerras que são preparadas mundialmente para enfrentar grandes guerras, e elas são destruídas com esses armamentos preparados de uma forma simples, né? E isso, subhanallah, nos mostra que a nossa religião, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala algo, nós temos que acreditar وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, naquilo que vocês conseguem. Só que o mais importante é que a fé de vocês esteja forte. Se a fé de vocês for forte e vocês fizerem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou vocês fazerem, naquilo que são as suas condições, o mundo inteiro não conseguirá enfrentá-los, inshallah. Só que no começo da da'wah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala não ordenou os muçulmanos a enfrentarem os incrédulos. Isso continuou. Em Meca, todo esse tempo eles não enfrentavam, porque Allah subhanahu wa ta'ala não tinha revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que eles poderiam enfrentar com as armas. Como é que eles vão enfrentar? Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse: وَجَاهِدْهُمْ بِهِ, e faça o esforço contra eles através das palavras do Coran. Jahidhum bihi, pelo Coran. Jihadan kabira, quer dizer que mostre para eles tudo que Allah subhanahu wa ta'ala revelar para você dentro do Alcorão. E por isso que a gente fala, o Alcorão que está nas nossas mãos, se a pessoa souber ler o Alcorão e entender o Coran e colocar em prática as palavras de Allah e divulgar essa mensagem, milhões e milhões de pessoas irão saber que essa realidade é uma realidade que ninguém consegue contrariar, e muitas pessoas irão aderir ao Islã somente por conhecerem a verdade ou a verdadeira religião através do Coran. O Coran é o maior meio para a gente divulgar a nossa mensagem, para as pessoas nos conhecerem o Islã, conhecerem a Deus, conhecerem o caminho da salvação, conhecerem o caminho do paraíso, conhecerem o caminho da felicidade real através do Coran. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi lendo o Coran e Allah subhanahu wa ta'ala revelava a ele, e ele mostrava para as pessoas através da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala como era essa mensagem. Quraysh, na hora que o grupo de Quraysh, na hora que eles viram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a divulgar, e eles começaram a tentar de várias formas contrariar ele. Dentre essas formas, eles zombarem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou eles tentarem humilhar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma forma ou de outra, nas suas filhas, em si mesmo. E começaram a falar coisas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inadequadas. E eles sabiam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha nada daquilo que eles falavam. Dentre as formas que eles queriam prejudicar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu não sei se eu citei essa história aqui sobre as filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya e Kulthum, que os filhos de Abu Lahab, que são os primos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes da mensagem, eles tinham pedido as filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em casamento. E, de repente, quando veio a mensagem, Abu Lahab e a esposa dele contrariaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab disse para os seus filhos: vão lá até o Muhammad e dizem para ele que nós não queremos as suas filhas de uma forma humilhante, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentisse
nos seus sentimentos. Poxa, as minhas filhas estão sendo desprezadas por causa do Islã. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tranquilamente aceitou aquilo lá. Só que Utba e Utayb, que são os filhos de Abu Lahab, foram lá e disseram palavras pesadas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eis aqui as suas filhas e você é uma pessoa não aceita para nós e tal. E até que xingaram ele, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi e suplicou contra eles. Ele disse: Allahumma sallit, que é um dos filhos de Abu Lahab, além de devolver a filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não, ainda não, mas eles disseram que a gente não queria. E além disso, não somente isso, eles falaram que nós não queremos por causa da sua mensagem, e você é uma pessoa que não é aceita entre nós, e falaram palavras humilhantes ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e até eles têm um deles que cuspiu em cima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando sentiu essas palavras pesadas de uma pessoa que ele não tem o direito de falar isso, não tem direito de enfrentar e tal, por causa da mensagem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Ó Allah, que faça com que um dos seus cães acabasse com ele. O Utba ibn Abi Lahab. Utba e Utayba. Esse Utba, ele foi até o pai dele para alegrar o pai dele e disse para ele: ó pai, eu fui e falei para o Muhammad alayhi salatu wassalam, eu falei para ele que jamais aceitaria sua filha, e eu xinguei ele e cuspi nele e fiz. Abu Lahab falou: é isso que eu queria de você. O que ele respondeu? Ele queria saber se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se afetou ou não. Ele falou, ele suplicou e fez uma súplica dizendo: ó Allah, que faça que um dos seus cães acabe com ele. Abu Lahab, ele disse: olha, essa súplica não é boa para você não, porque o Muhammad, ele não fala algo a não ser que ele acerta, eles sabem disso. Naquela época, Abu Lahab, como nós falamos, ele era um dos grandes comerciantes de Meca, e ele mandava suas caravanas para a Síria. Pouco tempo depois, ele mandou uma das maiores caravanas que ele tinha, e os filhos dele saíam nessas caravanas. E Abu Lahab, ao sair a caravana, ele pegou e falou com as pessoas que estavam indo com ele, e disse a eles: eu quero que vocês protejam o meu filho. Eu não quero que mal algum aconteça com ele, porque eu temo pela súplica de Muhammad contra ele. Eles falaram: pode deixar, que nós iremos cercá-lo o caminho todo, e nós iremos protegê-lo, e nós todos seremos os protetores dele. A caravana ia, e as pessoas ao seu redor sempre estavam atentos para que nada acontecesse para o Utba ibn Abi Lahab. Até que chegaram num lugar, no meio do deserto. Chegou a noite, as pessoas iriam dormir, descansar. Então colocaram a caravana, ela foi toda preparada ali para descansar, para o descanso, e falaram para o Utba: você durma nesse lugar, onde várias pessoas cercaram ele e ficaram dormindo ao seu cerco. E colocaram, depois desse cerco, os camelos que protegiam ele, e colocaram mais proteções e pessoas que possam guardá-lo. E aquela noite todos lá preparados para proteger o Uqba, e como eles queriam fazer todas as noites para protegê-lo até ir para a Síria no seu comércio e voltar. Durante a noite, um leão, subhanallah, surgiu. E esse leão, ele veio, e as pessoas não poderiam enfrentar o leão. E ele começou a cheirar as pessoas e passar de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra. Passou os camelos, passou naquelas pessoas que estavam ali protegendo ele, e cheirava uma por uma, até que chegou no Utba, pegou a cabeça dele e arrancou. Subhanallah. Aí as pessoas falaram: é a súplica do Muhammad que atingiu ele. E mesmo assim, eles continuaram descrendo no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
as pessoas começaram também a falar, zombar do profeta Muhammad sallam, dizer que ele é mentiroso, que ele é poeta, que ele é feiticeiro. Todas essas palavras foram citadas no Corão, que eles chamavam o profeta Muhammad sallam disso e disso e disso e daquilo. Até que as pessoas começaram a falar entre elas, principalmente os líderes: se a gente falar que ele é mentiroso, faz mais de 40 anos que nós sabemos que o Muhammad jamais mentiu. Então, se nós continuarmos a falar sobre o Muhammad, que ele é mentiroso, as pessoas vão falar: poxa, então eles que estão mentindo, porque como é que o Muhammad, durante todo esse período, jamais ele mentiu e agora começam a julgá-lo que é uma pessoa mentirosa só por causa da mensagem? Vamos trocar essa palavra e falar outras palavras. Aí começaram a falar, chamá-lo por outras palavras também. Ele é isso, ele é aquilo. Até que um dentre os líderes deles, chamado Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, essa pessoa, ele era a pessoa mais nobre em Quraysh. Inclusive Allah subhanahu wa ta'ala citou que as pessoas de Quraysh disseram: por que é que a mensagem iria ser revelada ao Muhammad, que é o órfão? E na verdade deveria ser revelada para uma outra pessoa, dentre elas o Walid ibn al-Mughira, que ele tem uma nobreza tal e não sei o que, e ficaram lá. Então, entre as pessoas que as pessoas consideravam que eram destaque em Meca, o Walid ibn al-Mughira, e ele já era uma pessoa de idade. O Walid ibn al-Mughira era uma pessoa que sabia da poesia, sabia da história dos árabes, sabia das realidades das pessoas e das tribos, era uma pessoa conhecedora, era uma pessoa que tinha 10 filhos, ele tinha ampla riqueza. Então o financeiro dele era um dos mais ricos, era uma das pessoas que tinha mais filhos. Quando o Walid ibn al-Mughira andava em Meca, os 10 filhos dele andavam atrás dele, e ele lá, com todo orgulho, ninguém conseguia aproximar nele. Era uma pessoa, como nós falamos, conhecedora também, era um grande poeta, uma grande pessoa respeitada. As pessoas falaram: olha, vamos, o Walid mesmo, ele reuniu Abu Jahl, Abu Lahab, Uqba ibn Abi Mu'ayyid, esses grandes líderes de Quraysh que contrariaram o profeta Muhammad sallam e começaram a falar mal dele. E ele falou para eles: olha, eu acho que esse ano, antes de começar a peregrinação para cá e virem as tribos para Meca e o Muhammad se infiltrar entre eles e começar a fazer a divulgação, nós temos que nos unir para falarmos para essas pessoas e essas tribos algo que todos nós deveremos concordar. O Muhammad é isso, para que as pessoas afastem dele. Eles falaram: realmente, precisamos, senão as pessoas vão começar a desconfiar da gente e confiar nele. Aí o Walid, ele falou: o que vocês acham? O que nós deveremos falar dele? Eles falaram: vamos falar que é mentiroso. Eles falaram: nós mesmos não acreditamos nessa palavra, e ele não é mentiroso. E as pessoas vão começar a perguntar para as demais pessoas, para os pequenos, para os grandes, para as mulheres, para os ricos e pobres, se o Muhammad é mentiroso, e todos eles irão falar que não. Ele é o Sadiq al-Amin, ele é o verídico. Então não é a palavra certa para nós divulgarmos entre as tribos. Aí eles falaram: tá, e o que você acha? Ele falou: deixa eu conversar com ele primeiro, eu falo com ele, e quero chegar numa conclusão depois de discutir com ele essa questão. Ou ele deixa a mensagem, ou que eu saio numa conclusão para falar para vocês o que nós deveremos fazer com ele. Eles falaram: tudo bem, vá você, Al-Walid ibn al-Mughira, e fale com Muhammad para ver como é que você deve retornar, o que nós deveremos falar. Al-Walid ibn al-Mughira, ele foi para conversar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele disse para ele: Muhammad, se você tiver algo de um problema mental, nós poderemos fazer com que você seja curado.
ou se você quer algo daqui de Meca para uma riqueza, uma mulher para casar, algo, nós poderemos dar para você esse suporte. Só que não queremos que você continue nessa mensagem. E ele foi falando, e o profeta Muhammad sallam ouvindo. Aí ele disse para o Walid ibn al-Mughira: você terminou de falar? Ele disse sim. Aí ele falou: então ouça o que eu falo. E foi recitar sobre ele Surat Fussilat, a sura número 41. Começou o profeta Muhammad sallam a recitar essa sura, e o Walid ibn al-Mughira ouvindo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Na hora que o profeta Muhammad sallam terminou de recitar, o Walid, ele modificou totalmente. Ele parou, olhou para o profeta Muhammad sallam alayhi salatu wassalam, e não comentou nada. Ele voltou para a sua casa. No caminho, Abu Jahl, ele olhou e disse: Al-Walid está voltando com a cara diferente da cara que ele foi até o profeta Muhammad sallam. Ele está voltando com um rosto diferente, está voltando de uma maneira diferente. Abu Jahl, ele ficou temendo e foi lá, ajuntou os grandes líderes, né? E disse para eles: olha, nós vamos nos reunir com o Walid, mas eu temo que o Walid ibn al-Mughira fale algo benéfico do Muhammad, e aí vocês vão seguir o Muhammad, e a gente perdeu toda a nossa esperança, porque não devemos seguir o Muhammad alayhi salatu wassalam. Aí eles falaram: tá, o que nós vamos fazer? Abu Jahl disse: eu vou conversar com o Walid antes de ele sair para se reunir conosco. Eles falaram: tudo bem, vai lá e veja o que cara que ele voltou, quais são as ideias dele, depois de discutir com Muhammad alayhi salatu wassalam. Al-Walid ibn al-Mughira, ele dentro da casa dele, foi Abu Jahl até ele e disse: ó Walid, as pessoas estão muito tristes, as pessoas querem, assim, estão desesperadas, e elas estão se sentindo mal. O Walid disse para ele: por quê? Qual o motivo? Ele falou: porque sentiram que você modificou ao conversar com Muhammad, e eles não se sentiram bem com isso. Ele falou: Abu Jahl, Abu Hakam, eu realmente, as palavras que ele falou, eu já ouvi a poesia dos árabes, eu conheço todos os tipos de poesias que foi falada, e isso não é poesia. Eu já conheço as pessoas que tem uma magia ou loucura ou tal, e o Muhammad não é um desses. Eu conheço as palavras que as pessoas colocavam, que as pessoas falavam e tal. As palavras que o Muhammad está falando são diferentes. E ele foi citando, e ele disse, Abu Jahl disse: mas o que você acha? Vamos lá, tem que colocar alguma coisa. Então ele não é louco, ele não é poeta, ele não é mentiroso, tem que falar alguma coisa, alguma palavra. Nós combinamos que deveremos colocar uma palavra para ela ser espalhada entre as pessoas, e focar nessa palavra e teclar nessa palavra para que todas as pessoas, as tribos que vêm de fora, para falarem somente aquela palavra. Aí ele falou: eu ouvi palavras do Muhammad, e ele citou em árabe mais ou menos, dizendo: innahu la halawa, ele tem um gosto doce, o Alcorão. Wa inna alayhi la tilawa, ele tem sobre ele como se fosse um creme diferente, algo diferente no gosto, você sentirá ele na mente, no coração, no seu corpo. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi, e ele, com certeza, essas palavras que ele citou do Alcorão é algo nobre, que jamais algo poderá ser mais nobre do que ele. Abu Jahl olhou e falou: não iremos aceitar as palavras que você está falando. Fale algo para que o seu povo aqui de Quraysh aceite você. Essas palavras não podem ser faladas na frente das pessoas. Ele falou: eu não sei o que eu falo. Aí o Abu Jahl falou para ele: então fale que ele é feiticeiro. Tá, feiticeiro. Tá, sim, que ele separa entre
o homem e seu filho, a mulher e sua esposa. Um filho ele se converte ao Islã e o pai fica, então esse se torna contra esse. Quem adere ao Islã e aquela pessoa que continua, então ele separou entre eles, separou entre essas pessoas, separou entre nós. Então, uma única palavra que poderá ser feita e aceita pelas pessoas, que ele é um feiticeiro. O Walid, ele falou, tudo bem, eu vou falar que ele é feiticeiro. O Walid saiu lá, se reuniram e ele disse, a única palavra que eu posso dizer sobre Muhammad é que ele é um feiticeiro. Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou no Corão, Dharni wa man khalaqtu wahida. Me deixe com esse que eu criei, ele estava sozinho. Dharni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Eu fiz ele com uma riqueza ampla. Wa banina shuhuda. E vários filhos que estão ao seu redor. Thumma mahadtu lahu tamhida. Eu coloquei um caminho para ele entender, e saber, e conhecer. Thumma yatma'u an azid. E depois ele quer que eu dê mais e mais a ele dessa vida. Innahu kana li ayatina anida. Ele se tornou contra os nossos versículos, contra o Alcorão, a nossa revelação, ele se tornou uma pessoa contrária a eles. Anid, ele não quer entender, não quer saber, ele sabe da realidade, mas não quer levar em consideração essas palavras. Allah subhanahu wa ta'ala disse, Sa'urhiquhu sa'uda. No final, o resultado desse homem que soube da realidade, só que ele está rejeitando a realidade e colocando as mentiras contra o profeta Muhammad sallam, mesmo sabendo que o Muhammad não é feiticeiro e que o Muhammad não é aquilo que ele está falando, e ele soube da realidade do Alcorão e mesmo assim rejeitou, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, eu irei colocá-lo no inferno, num lugar chamado Saqar. Saqar, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, Sa'urhiquhu sa'uda, eu vou fazer com que ele suba naquele vale de Saqar, dentro do fogo do inferno, onde Allah subhanahu wa ta'ala citou sobre isso, sobre Saqar, esse local. وَمَا أَدْرَاكَ مَا Saqar. Você sabe o que é o Saqar? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. Ela não deixa nem a carne nem o osso. Ela queima toda a pessoa e faz com que ela sofra um sofrimento amplo. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةً لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا 19. Ele terá um grande castigo, onde 19 dentre os anjos do fogo do inferno irão castigá-lo. E Allah subhanahu wa ta'ala foi citando esses versículos no Corão, na Surah Al-Muddathir ou Muzammil, que nós citamos antes, que são as primeiras suratas que foram reveladas, e Allah subhanahu wa ta'ala complementou esses versículos dizendo sobre Al-Walid ibn al-Mughira e porque ele rejeitou a mensagem, mesmo sabendo da realidade, do que ele será e terá esse grande castigo. E o Walid ibn al-Mughira, ele falou essas palavras e as pessoas levaram em consideração, e eles foram enfrentando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, enfrentaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentaram prejudicá-lo nos seus sentimentos, tentaram prejudicá-lo nas palavras, xingando ele, tentaram prejudicá-lo em falar para as pessoas que ele é uma pessoa mentirosa, uma pessoa feiticeira, uma pessoa tal, isso e aquilo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguentando até agora Quraysh, quando ela viu que o Muhammad alayhi salatu wassalam continuou na sua divulgação, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo para ele ter a paciência, e ele teve a paciência. E ele continuou na divulgação. Vamos deixar lá nas próximas aulas ver como é que Quraysh reagiu depois que eles viram que através dos sentimentos, através das palavras, através do xingamento, isso não deixou com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continuasse a sua mensagem. Eles aderiram para uma outra parte que nós iremos falar sobre ela, inshallah, na próxima aula. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.